Boa noite. Vou chamar alguém aqui para nossa live. É isso. Boa noite, senhora Chaluna. Deixa eu chamar a Thaís aqui. Já vamos começar a live. Deixa eu dar uma acenadinha aqui para a senhora Chaluna. Chaluna colocou comentários lá durante a semana, hein? Vamos ver se a gente responde todos hoje. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, Gelane. Cadê nossa convidada? Eu chamei ela, ainda não entrou. Eu te chamei. Estou vendo. Ah, agora ela entrou aí, ó. Convidar ela de novo, porque eu acho que ela não está conseguindo participar. O que aconteceu com a Thaís? Gelane, então vamos ver, hein? Ó a Thaís aí. Oi, oi, boa noite. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Já recuperou das... Correria, conseguiu um espacinho na sua agenda, né? Já tô tentando essa live umas 3 semanas, né? É verdade. Mas hoje Mas deu certo. você não para quieta, Não, pá, tô aqui né? quietinha. Então, antes de mais nada, obrigado. Obrigado por disponibilizar esse tempo pra gente, né? Eu Eu vou agradeço aproveitar, o convite, mais uma vez, pela vou parceria. aproveitar para me consultar com você, que eu tenho umas questões para resolver, Ó, então né? vamos lá. Tem umas questões para resolver, é ótimo. E calma aí, deixa eu abrir aqui. Como a live vai ficar gravada depois, a gente pode ir começando, não precisa, né, esperar muito o pessoal, porque Uhum, depois fica gravado no meu perfil. é Aí que ótimo. eu recebi um comentário aqui que tá uma bagunça aqui no meu fundo, no meu cenário. Ah, Então, arrumar meu cenário aqui. arruma aí. Mas vamos lá. Thaís, vou ler um pouquinho aqui daquele livro que você me mandou, aquele capítulo de livro que você me mandou, né? Quem é a Capítulo de livro. Thaís? Ah, Eu pedi um mini currículo, você me mandou 2 páginas escritas, velho. que isso? Mas, mas vamos lá. Psicóloga, nutricionista, Agora a gente pode falar que é nutricionista, né? é verdade, já tem até foto com Beca já. Especialista em neuropsicóloga, terapia cognitivo-comportamental, transtornos alimentares, cirurgia bariátrica e obesidade. Menina, mas tem tanta coisa aqui. Membro do NEO-IPQ, o que é esse H? É da USP aqui, né? Do Núcleo de É, Estudos de Obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Thaís, isso tudo aqui, como é que você tem tempo para a família também? a gente sempre tem um tempo, família é primordial, né, em todas as coisas. Acho que até a gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão da importância da família, né? Já pegando o gancho do nosso tema de hoje, a família sempre é primordial, a família, os amigos. Eu tô vendo aqui alguns amigos entrando, a Caís, a Tainara, a Ludmilla. Eu tô vendo que, assim, a gente sempre arruma um jeitinho e para encaixar todos na agenda e fazer aquilo que a gente pretende fazer, né? Realizar os sonhos, cumprir com os objetivos, com os combinados, né, Fernando? Que hoje foi um dia corrido para nós também, E daí né? chegam uns amigos chatos assim, que ainda chega para você e fala assim: e aí, Thaís, vamos fazer nutrição?
Pois E você é. topa, né? E a gente está formando, né? E estamos formando já, né? Uma alegria, né? Por isso que a gente está toda maquiada aqui, cabelos enrolados. Coincidiu, um grande dia. É isso aí. Mas, Né? Thaís, hoje o assunto é fome, né? Fome. Fome é um negócio assim que eu sou. Eu posso falar um pouquinho, porque eu tive muito, né? Eu, de tanta fome, eu cheguei a 145 quilos. Né? Hoje estou E nos meus 90 e poucos aqui, mas já cheguei nos meus 145 quilos de tanta fome. Né? E eu me lembro que uma vez eu falei com você, né? Que eu tinha muita fome à noite. Que eu chegava, eu jantava, eu costumo jantar cedo, né? 7 horas, por aí eu já janto. Mas daí chega 10, 11 horas da noite e me dá uma fome de louco, né? E daí você fez aquela perguntinha que você fazia, como é que é? Que o Fernandinho fazia essa hora, né? E daí com uma pergunta você matou o meu problema, minha questão da fome, né? Que era o meu segundo jantar, né? Que eu tinha que... meu pai trabalhava longe, né? Ele trabalhava em São Paulo, e daí ele ficava trabalhando até tarde, e quando ele chegava nesse horário, 10 horas da noite. E era a hora que daí eu ia fazer companhia para ele e jantava de novo, né? E isso fez o Fernandinho ficar gordinho, né? você sabe que fome é algo que é assim, é fisiológico, né, Fernando? Todo mundo tem fome. Né? E fome de horário é o que, assim, que a gente precisa prestar bastante atenção. Se tem horário essa fome, se tem uma frequência, né? Que é o que a gente sempre fala, é fome de quê? O que essa criança fazia nesse horário? O que acontecia com essa criança nesse horário, né? Então, assim, existe, assim, desde 1950, se fala-se da síndrome do comer noturno. Ela não é tida como um transtorno psiquiátrico, mas ela já está no DSM, que é nosso diagnóstico, manual de diagnóstico psiquiátrico, que é mundial, ela já é descrito lá como a síndrome do comer noturno, que é o que leva a gente a comer à noite, essa busca. Então, ela pode ser também emocional, sim, que é ela começa no entardecer, ali nas 19 horas, ela começa a bater na porta. Ela pode ser numa sequência de insônia, né? Aquelas pessoas que não conseguem dormir e acaba que o sono, ele também alimenta, mas o sono, ele põe o corpo todo em repouso, a mente toda em repouso. E quando a gente não consegue dormir, ou a gente está pensando em besteira, ou tem muitos que estão beliscando, né? Alguns estão comendo até escondido da família, ou escondido de quem, né? Dele mesmo. Tem Eu também a fiz. questão da hiperfagia, né, que é aquela questão que é caracterizado por hábitos de ficar beliscando, de ficar assim, fazendo pequenos lanches. E às vezes eu estou numa dieta restritiva demais, eu passei o dia todo com dietas com muito baixo caloria, e quando chega à noite dói, né? Eu não consigo dormir, porque fome dói. Né? Então, assim, a gente precisa entender o que é essa fome. Fome de quê? As nutricionistas comportamentais, elas usam um dito, eu não sei se veio da nutrição, se veio da psicologia, que é fome na alma, comida nenhuma acalma. Então, eu preciso entender o que é fome, que existe tipos de fome, o que é saciedade, né? Saciedade não é algo que acontece de uma vez, é gradativo, né? E o que é também o apetite. Então, eu acho que a gente pode falar dessa fome noturna, mas começando a entender o que seria essa fome, né? Essa semana eu fiz uma brincadeira, fiz um stories. Você viu o stories, né? Eu marquei você. E coloquei. Que você. É o stories daquele de indo de noite na geladeira, né? Uhum. E buscando comida. Rapaz, foi o story que mais teve resposta desde que eu Gente, eu fiz, né? sei aquilo. E, o que você assalta a geladeira? Daí vieram respostas. Eu marquei algumas aqui para a gente comentar, né? Teve uma Uhum. aqui que é muito light, assim. Falou que assalta a geladeira para beber água. Eu desconfio dessa aqui, viu? Mas daí teve desde queijo, doces, iogurte, bolacha. Esse cara aqui não é carioca, não. Para falar bolacha, não é É Goiânia. carioca, né? É goiano, porque senão seria biscoito. Biscoito.
que estiver ao alcance, né? A pessoa pega a primeira coisa que vê ali na frente. E Abro. Teve uma aqui, essa aqui você conhece até. Eu marquei porque é sua amiga, a Grazi. Abro a geladeira só para pensar, sei. mas, como assim? Não, mas eu tenho essa vontade de beliscar à noite, assim, né? Desde sempre, eu acho. Eu vou lá e tal. Né? Às vezes eu fico que nem a Grazi, eu abro a geladeira, fico olhando para ela, assim, daí eu começo a refletir. Eu falo, não, deixa, vai. Daí pego uma aguinha. Mas muitas vezes eu belisco com queijinho, né? Eu gosto de um queijinho, né? É um E, comportamento, né, Fernando? pois é, e é um negócio assim que você começa a. É uma questão de costume também, né? Você faz uma vez, faz duas vezes, daqui a pouco, às vezes, você vai sozinho, né? Você nem está sentindo fome, mas você vai e abre a geladeira, já está lá. Quando você viu, já está lá. É um comportamento, né? Aquilo que eu faço muitas vezes, eu acabo tendo a tendência. É igual, por exemplo, eu vou para o meu trabalho todos os dias pelo mesmo caminho. Às vezes acontece de domingo eu acordar no horário meio baratinada, arrumar, entrar no carro e ir para o trabalho. É um comportamento. Desde que ele não me traga prejuízos, ele não é um grande, não gera um grande problema, né? Eu entender o que está me levando a essa busca. Ela é emocional, ela é falta de nutrientes para o meu corpo, é porque eu passei o dia todo restringindo e eu estou com fome. Fome física, né? Ou é mania, né? Outro dia eu estava escutando uma colega, uma nutricionista, falando sobre a diferença da fome e da gula, né? Uhum. E falou o seguinte, olha, se você tiver fome específica de alguma coisa, isso aí não é bem fome, não. Isso aí é vontade de comer aquela coisa, né? E daí eu me lembro na gravidez, né? Eu não fiquei grávido, mas Oi, minha Stefânia. esposa, minha esposa ficou grávida, eu tinha desejos. Eu tive desejo de sagu. Você já comeu sagu na sua vida? Já. Aquelas Eu bolinhas. tive desejo Pois de são. sagu. É. Eu acho que foi quando a Sofia nasceu. Não, a Sofia está com 10 anos. Foi a última vez que eu comi sagu. Foi nessa gravidez da Sofia. Me deu vontade de comer sagu. Papai nem lembrava de sagu, mas eu falei assim, tô com uma vontade de comer sagu. A Estefânia mesmo não teve vontade nenhuma, não teve desejo nenhum, mas eu tive vários. Né? Você Não teve sei por se eu ela. abusei. Eu acho que eu abusei da oportunidade ali de desejos e fiz por ela, né? É, O, o- parceirão, né? Mas esse negócio é isso mesmo. Se você tá assim com uma fome específica de algo, normalmente é só um. Então, vamos entender um pouquinho de fome, Fernando? Nós temos 4 tipos de fome. Vamos. Tem a fome física, né? Que é o meu corpo, ele precisa de energia, ele precisa de alimento para sobreviver. Até você tinha algumas vezes a gente já conversou sobre, como que eu engano a fome? Eu falo, Fernanda, fome a gente não engana. Se eu tenho uma fome física, principalmente essa, eu não vou enganar ela. Meu corpo está pedindo por algo. Assim como eu tenho sede, como eu tenho frio, como eu tenho sono, eu tenho fome. Né? Eu preciso aprender a escutar o meu corpo. Por exemplo, eu tenho fome. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim, você precisa aprender a mensurar. É fome de quê? Primeira coisa que a gente se pergunta, eu tô com fome de quê? Pô, faz tempo que eu não como, né? Eu tô numa privação, ou tô num jejum muito prolongado. Eu tenho uma fome, pode ser física. A fome física, qualquer coisa tá valendo. Né? Uma maçã verde, pode ser um manjar dos deuses. Né? Qualquer coisa mesmo. É aquele ditado, né? Que a fome é o melhor tempero, né? O É melhor nessa hora aí, né? melhor. E daí eu tenho a fome social. Eu fui convidada para ir num japa com. Vou usar a Lud, que é uma amiga que entrou aqui, que eu lembrei. Eu fui convidada para ir no japa com a Lud. Às 19 horas. Quando dá aí umas 18, 18h30, começa a doer o estômago. Eu começo a tremer, eu começo a ficar com fome, que é o que a gente chama de fome social. Né? Eu já conheço o que vem pela frente, já sei o que me espera. Eu tenho a fome, a específica, né? Que é aquela vontade de comer, que talvez o que sua amiga falou que poderia chamar de gula. Vamos colocar aí. Mas eu tenho uma vontade de comer. Nossa, eu tô com uma vontade de comer, assim, uma fome de comer algo gostoso, um Por exemplo, chocolate.
nesse né? friozinho, não tá dando uma fome de comer, de tomar um chocolate quente, assim? Chocolate quente é uma fome específica, né? Ela vale assim, eu tô debaixo das cobertas ali de meia e me deu uma vontade, uma fome de chocolate quente, você vira para Stefania e fala, nossa, meu bem, a gente podia fazer aquele chocolate quente, que eu tô com uma fome, a barriga chega ronca, né? Ela é muito confuso o que é uma fome. Eu falo que é uma fome aqui no estômago e uma fome aqui, né? Porque eu conheço o prazer que essa fome me dá. De eu tomar um chocolate quente, eu já sei de onde que ele vem. Eu conheço esse prazer de pamonha, o goiano falando, ó. Aqui, tem fome de pamonha aqui. E tem a fome emocional, que Ó, é minha aquela esposa falou fome. que se eu acordar, ela falou aqui que se eu acordar com fome, chocolate quente, pedir para ela que eu vou continuar com fome. Olha que Ai, maldade, né? é maldade. E tem a fome emocional, né? Que essa daí ela é muito significativa. Por exemplo, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô chateada, e eu lembro, por um exemplo, eu tô com uma fome de comer um bolo de fubá. Um exemplo. Daí a gente pergunta, mas essa fome vem da onde, né? Que é a mesma questão que você falou lá no início do seu pai. Mas que eu lembro quando eu era criança, e todo domingo, no final da tarde, a gente ia na casa da minha avó e tinha um bolo de fubá que chega a sair a fumacinha. E a gente é capaz de fechar os olhos e lembrar até do cheiro, que é aquela fome emocional. E isso acontece muito, assim, principalmente com as pessoas que moram fora do país, né? Que quando vem a saudade, ela tem uma fome que é aqui. Eu tenho uma paciente que mora em Milão, que ela fala assim, quando eu vou no Brasil e como pamonha, é como se fosse um abraço quentinho. Porque ela lembra das pessoas, das tias que já não estão mais aqui e tudo mais, que é o que a gente chama de fome emocional, que talvez as pessoas usariam, falariam que é uma fome psicológica. Eu tenho uma saudade, eu não sei dar o nome dessa saudade, então ela me vem numa lembrança alimentar. Então a gente não, assim, a gente sempre tem que aprender a lidar com essa fome, não enganar e não falar assim, o que eu posso colocar no lugar dela? Eu posso fazer uns lanchinhos para combater os gatilhos? Não. Sente primeiro. Se pergunte, é fome de quê? Né? Tá parecendo um monte de fome. É fome de pé de moleque, fome de pão de queijo. Essa aí eu tenho de vez em quando, assim, no meio da tarde. Assim, dá essa fome de pão de queijo aí. Olha lá, o pé de moleque é da avó, né? Da Coxinha. coxinha, ela vem de alguém. Então, assim, a gente precisa bem observar, é fome de quê? Né? E alimentar essa fome. Agora, daí eu já entro com uma outra questão, a saciedade. Né? A saciedade, quando é fome física, ela vem devagarzinho, né? A saciedade também ela vai devagarzinho. Eu começo a comer, eu estou satisfeita, ela é devagar. E daí eu escolho, ou eu continuo comendo até eu me sentir cheia, ou eu paro. Quando eu perceber que teve os primeiros sinais de saciedade. É o, estou satisfeita. Entendeu? Não estou cheia, estou Essa satisfeita. eu acho que é uma questão que eu acho que é mais difícil, né? Principalmente para as pessoas mais glutonas, assim como eu sempre fui, né? Principalmente, por exemplo, eu estava ansioso, nervoso, tava trabalhando, aquele negócio, você torcendo para o negócio sair, alguma coisa assim. E eu me lembro, né? Faz pouco tempo, eu levava um pacote de biscoito, que eu sou carioca, não falo bolacha, né? Levar um pacote de biscoito, daí você vai e come um. Quando você viu, acabou o pacote. Né? Antes levava, às vezes, depois do almoço, antes das 4 da tarde, na hora do café, eu já comi o pacote de biscoito. Né? Então, essa é uma questão que às vezes não é nem fome, né? É uma distração, né? E a gente come Sim. para se distrair. Não percebeu nem o sabor. Não percebeu nem o sabor, né? Sabor. É como se fosse um carro sem freio, né? Eu tive um descontrole. É. Ele pode ir para o lado do transtorno alimentar mesmo, que seria um transtorno psiquiátrico, que ele precisa ser tratado com profissionais de áreas distintas, que é o nutricionista, o psicólogo, às vezes entrar com um psiquiatra junto, tá? E ele pode ser um comer transtornado,
que ele acontece em determinadas ocasiões. Eu não tenho eu não tenho muito esse domínio sobre ele, mas ele não me traz prejuízos e eu não tenho uma frequência, entendeu? Não acontece tantas vezes por semana, no período de 2 horas, para fechar um critério diagnóstico. Eu tenho um comer transtornado. Eu sento com um pacote de biscoito, um pacote de bolacha e mas é E só naquele. como um porque só tinha um, porque se levar dois, eu como os dois. Sim. Ó, aqui a Lua Fiune É a comentou, Lude. a Lud comentou, tenho muita gula, estou satisfeito e continuo comendo porque está gostoso. É só assim Ah, também. tem. De vez em quando é normal, é natural, né? Mas Todo dia. quando a gente começa a aprender aquelas orientações básicas da nutrição, né? A gente às vezes não dá muita atenção para aquilo, mas uma das primeiras, assim, é aquela folhinha que você já tem que entregar no primeiro dia que você encontra o paciente, né? Olha, mastiga bem, mastiga devagar, não come assistindo televisão, não come mexendo no celular, né? O comer, né, o almoço, o jantar é um momento também de família, né, de você poder colocar todo mundo, quem tem Sim. oportunidade, né, de poder botar todo mundo na mesa, conversar com seu filho. Lavar roupa Só suja. esse, eu acho que só esse fato de você atentar a isso, você já vai comer menos, porque você vai dar tempo do seu estômago avisar lá no seu cérebro, né, Não. que você já está satisfeito, né? A sociedade, ela tem um time, né? Você já passou por uma situação, Fernando, de, por exemplo, você tá comendo, tá lá, pôs aquele prato bonito de um alimento que você gosta. Um domingo, num sábado, uma feijoada quentinha. Fui lá e coloquei aquele prato bonito, tô lá comendo. Daí chegou uma visita. Eu parei de comer, fui atender a porta, receber visita, né? Colocar o prato da visita à mesa, convidado para comer comigo. E daí, quando eu vou pôr o garfo na boca, nossa, parece que tá ruim, né? Eu falo, é porque esfriou. Mas não é porque esfriou. A conversa do estômago com o cérebro, ele, em média, 20 minutos. O que eu sempre falo pro meu paciente? Você não vai contar quantas vezes você vai mastigar, porque senão primeiro você vai ficar obcecado, né? Depois você não vai prestar atenção no seu comer. Eu falei hoje para o paciente de pós-operatório. Ele, eu não aguento mais, mastiga 20 vezes. Eu falei, filho, esquece de contar. Aprende a lidar com a textura. Sabe aquela papinha, que você vai engolir a papinha? Deixa seus dentes participarem. Sente o sabor do alimento. Fecha os olhos. O cheiro do alimento. Olhe para ele. É o seu alimento. Então, assim, isso daí ajuda a gente ter um pouquinho mais de controle. E diminui a velocidade que a gente está comendo. E aí esse time, né? Ele vai ser o mesmo, porém eu vou ficar satisfeito na hora certa, não estando muito cheio. Agora é treino, né? É lindo eu falar aqui a teoria. Mas é treino. Eu marquei a pergunta aqui da Shaluna, né? Conheço ela muito de Né? perto, Eu acho que deve mas ser sua paciente, né? a gente praticamente respondeu essa pergunta, né? Que é a questão de identificar que está saciado é esse comer com atenção, né? É você saborear a comida, é você mastigar bem, não comer com pressa, né? Sim. É sentar para comer. O que você está fazendo agora? Comer. Tem hora para comer. Tem hora para parar de comer também, gente. Não é só. Sabe que povo que é? Eu lembro de uma paciente que tinha compulsão. A gente trabalhava, ela, já no meio do tratamento final, ela falou assim: doutora do céu, eu chorei de vergonha esse dia. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: eu peguei o sanduíche e comi. A maionese escorria assim. Quando eu percebi, eu parecia um bicho comendo. E ela lembrou que ela sempre fez isso. E no tratamento que ela foi desacelerando, a gente foi usando, trabalhando esse comer dela, ela ficou com vergonha dela. E ela começou a chorar de vergonha, porque ela falou: eu parecia um leão com fome. E ela percebeu isso. E foi uma sessão muito bonita, porque a gente ter consciência disso, né? E enfrentar o fantasma e falar sobre E isso, caiu a ficha, né, para ela, né? caiu Foi a um passo ficha importante, né? naquele momento. Então a gente precisa ter percepção da fome, da saciedade, e tem um outro fator, Fernando, o apetite. O que é apetite, né? O que é apetite?
A apetite, ela pode vir com a fome. Lembra do tempero mais gostoso? É a fome. Isso também é apetite. Ela pode fazer parte da fome fisiológica, mas ela também pode fazer parte das outras fomes, da emocional, da social. Né? Às vezes eu estou assistindo televisão, eu acabei de comer, acabei de jantar. Daí tá aquela mesa bonita da novela das 8, ela é danada para ter aquelas mesas bonitas, né? Quando o povo vai lavar a sopa suja. E aí eu vejo um bolo de cenoura com chocolate. Estou vendo meu bolo de cenoura aqui, ó. Tem um bolo aqui. Daí, chega me dá água na boca, né? Então ela pode estar relacionada à fome física, que é o apetite mesmo, e à fome, a vontade de comer, né? A fome social, a fome emocional, as lembranças. Aquele cheirinho de churrasco do vizinho ali. Nossa, é cruel. É maldade, né? Devia ser É proibido, maldade. né? Se o cara vai fazer churrasco, ele devia convidar todo mundo do quarteirão para não causar uma maldade dessa de fazer os outros passarem vontade, né? Ou avisar que vai ser churrasco, todo mundo fazer o churrasco no mesmo dia, na mesma hora, né? Cada um fica no seu núcleo. Agora não pode aglomerar. Então, cada um no seu núcleo familiar ali. Mas sem ficar com inveja do vizinho, né? Sem passar vontade. É. Mas voltando lá para a questão da fome física, né? Eu acho que essa é uma que a gente pode interferir nela e as pessoas podem dar passos assim para minimizá-las, né? Então a primeira coisa é o que a gente já falou de se concentrar na comida, de comer devagar, saborear a comida, né? E tomar escolhas corretas, porque, por exemplo, você come um bolacha, biscoito, né? É um negócio que ele tem uma questão fisiológica ali que vai influenciar a sua fome depois, né? Sim. Então, você come algo, um carboidrato, que é uma delícia, né? A gente não está aqui para criminalizar nenhum tipo de alimento, né? Porque Sim. é importante o carboidrato, é importante a proteína, é importante a gordura, mas sabendo que alguns alimentos eles vão ter reflexos no seu organismo, por exemplo, uma bolacha, um biscoito, que vai liberar uma enxurrada de insulina para tratar, que é para cuidar aquela bomba de glicose, né? E isso aí logo depois gera fome de novo, Sim. né? Então, são alguns alimentos que a gente pode talvez fazer escolhas melhores, né? E daí eu escutei esses dias sobre, poxa, se você tiver duas escolhas que nenhum nutricionista daria, um biscoito recheado ou um pudim. Escolhe o pudim, né? Porque o pudim pelo menos vai ter mais nutrientes, vai ter um pouco de proteína, porque tem o leite, tem o ovo ali, e vai te nutrir um pouco, né? E vai te dar um pouco mais de saciedade do que o biscoito. Que cara que você fez ouvindo isso? Eu me deu vontade de comer um pudim, faz tempo que eu não como um pudim, né? A permissão, né? Mas são as escolhas que a gente pode fazer, né? Eu acho que hoje ainda vai ter muita gente que vai prescrever uma dieta calculando as calorias e tal, porque a gente tem que calcular, né? No fundo, emagrecer é uma conta matemática de você gastar mais do que você consome, mas qual a estratégia que você vai usar? Porque, pô, ninguém consegue ficar a vida inteira. Quer dizer, eu acho que deve ter gente tem gente que é tão assim, né? Certinha, né? Que o cara até gosta, né? Que tem um cardápiozinho Não, certinho, com as calorias bonitinha e tal. Pesar o alimento, pesar o arroz, pesar o feijão. mas você sabe que isso para nós psicólogos e os nutricionistas comportamentais, quem trabalha com as pessoas que sofrem de transtorno alimentar, até Vou falar de pudim, já arrepia. tem gente querendo pudim aqui. Até arrepia isso, sabe por quê? Todo transtorno alimentar, seja ele anorexia, bulimia, compulsão alimentar, os não especificados, ele vem de uma dieta. Todos. Não é, a dieta não vai levar a um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar, ele vem de uma dieta. Todos eles. Tá? O primeiro ponto. Então, assim, o que os nutricionistas, esses mais jovens, na abordagem mais atual vem trabalhando. Não adianta a gente fazer só cálculo.
Às vezes eu coloco ali o cálculo. Ah, o fulano tem que comer tantas mil calorias por dia. E aí ele faz o cálculo da queima basal e ele queima tanto, então faz tanto com tanto, tira que ele vai perder peso. Será que ele pode perder peso? Será que essa conta ela vai dar certo? Até quando? Né? Se Pois eu é, porque ficar daí o numa. cara, daí ele Se eu acaba a ficar, dieta, daí ele sim, passa a ter uma dieta que depois ele acaba, né? se eu ficar numa dieta, em primeiro lugar, ninguém fica numa dieta a vida inteira. A pessoa que fica a vida inteira fazendo dieta, desconfie dela. Que aí tem coisa. Tá? Eu vejo blogueiras, esses digitais influencers, eu fico doente. E quem já entrou pacientes meus, passou pacientes meus aqui, ou colegas que já me ouviu falar isso, eu falo, gente, se você segue uma pessoa que ela endeusa demais o próprio corpo, e ela fica ali naquela fissura de tudo que eu como eu posto, vida perfeita, desconfie. Porque de duas uma, ou ela tá muito doente, ou ela tá mentindo. Porque quem vive numa dieta a vida inteira, ou ela tá doente, ou ela tá mentindo. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão do relacionar com a comida. Entender o que me leva à busca desse comer. Quando eu tenho essa busca do comer. Porque, igual assim, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, eu tenho o quê? 15 anos que eu tenho, 15 para 16 anos que eu trabalho com esse público. Lá atrás, eu era muito cruel. Eu falava, o paciente chegava e falava, mas doutora, eu tô fazendo certinho, não consigo perder peso. Eu pensava, tá bom. 2 mais 2 é 4, meu bem. Tem uns loucos que fazem uma conta que dá 5 aí, mas é 4. Só que hoje a gente entende que existe uma quebra de metabolismo. Sophie Deran, você está lendo o livro dela, ela fala que, no livro dela, O Peso das Dietas, ela fala muito da questão que o corpo da gente acha que a gente está na idade da pedra. Então, ele acostuma, né, com aquilo que é a neuroplasticidade. Ele acostuma a viver só com um rim, ele aprende a viver sem um braço, sem as pernas. E ele acostuma também que se eu der 1.000 calorias para ele, é isso que ele vai viver. Se eu der 1.001, eu vou ganhar peso. Então, eu preciso aprender a relacionar com essa comida, não comer o pudim inteiro. Eu não preciso comer o pacote de biscoito, de bolacha inteiro. Eu posso comer a bolacha, uma, duas, e ficar satisfeito. Porque eu escolhi ela. Né? Eu vou comer minha avó um bono lá de doce de leite. Eu escolhi ela, eu não preciso comer o pacote inteiro. Eu não preciso abrir a geladeira 1000 vezes como se tivesse um chamado do pudim. Venha, comer ele até o final. Porque se eu tivesse chamado for comer ele até o final, desconfie, tá? Abre o olho. Então, comer a Isabel, tá falando Isabel Franco, minha amiga, comer é questão de equilíbrio, comer é questão de percepção, comer é questão de entender que tem hora para começar, tem hora para parar. Que de vez em quando, passar do ponto também é normal, gente. Né? Quem nunca repetiu um prato de feijoada e falou assim, poxa, esse pouquinho que eu coloquei a mais aqui tá aqui, ó. Não desce, foi um pouquinho da gula, eu não precisava. Quem nunca passou por isso? Mas eu preciso entender que eu não tenho que ter esse comportamento todos os dias até o final da vida. E que sobrou no prato não é pecado. Porque o povo lá da África tá passando fome, é culpa minha. E eu tenho que comer até me sentir muito cheio, porque já é gula. Entra tudo em contradição, que a gente vem lá da infância, né? Escutando os nossos pais falando. Dos pais da gente só falando que come não o que pode vai sobrar. comer. Exatamente. Não, estou satisfeito? Parei de comer. O que eu tinha com meu pai, né, aqui em casa, deixa eu ver se meu pai não está assistindo. Tem como saber quem está assistindo aqui? Não, não sei. Manda pra dar Mas, oi. mas o meu pai comia muito rápido, sabe? Então parecia corrida, começava qualquer refeição era corrida, né? E tanto que ele fez bariátrica, né, e tudo mais, né? Mas ele terminava de comer o prato dele e daí ele começava a olhar para o prato dos outros e falava assim, você vai comer isso aí? Então passava a ser uma corrida, porque se a comida estava gostosa, a gente queria comer antes dele acabar, porque senão ele ia querer comer o nosso. E a gente não queria falar não pro pai da gente, né? Daí, se você Então, buscar um pouquinho a história dele lá da infância, tem alguma coisa relacionada.
Pois é, mas isso mostra também com o ambiente, né? Acho que a gente começou falando sobre isso, sobre a família, né? Sobre o Família. ambiente familiar, né? O ambiente familiar influencia muito nisso, né? Nesses hábitos, né? Porque às vezes Fundamental. você tem dentro de casa, você nem está com apetite, mas chega a sua mãe e prepara um chocolate quente. Aí você, pô, não vou fazer desfeito para minha mãe, né? Muito mais, muito menos com chocolate quente. E não sei o quê, e um bolinho, e não sei o que lá, você acaba entrando nesse ciclo aí que não vai ser saudável, né? Sim. Eu sempre falo, Fernando, todo tratamento, todo, seja de obesidade, seja de transtorno alimentar, seja pacientes que têm, que sofrem de algum tipo de transtorno psiquiátrico, pacientes que têm câncer, né? Diabetes. Eu sempre falo que família é peça fundamental. Nós temos famílias que a gente fala que é famílias obesogênicas. Você percebe o pai, a mãe, os filhos, todos com obesidade. A gente que trabalha com cirurgia, igual eu que trabalho em equipe, diretamente em equipe cirúrgica, a gente já operou famílias inteiras. O pai, a mãe, os filhos, o irmão, o pai do pai, família inteira. Era engraçado, teve uma época, teve uma família que operou inteirinha, que eu falava, gente, vocês são turcos, traz um quibe. A gente faz a sessão aqui na recepção, traz um quibe para nós aqui assado, né? Que eles falavam alto, eles marcavam encontro na clínica. Marcavam um atrás do outro. Eu tirava um dia para atender a família inteira. Você lembra quando eu falei do consultório novo? Eu falei, Fernando, vamos fazer um consultório que a gente pode fazer uma mesa redonda, oval, Para a família aí, né? para atender a família? Porque se a família não estiver junto, nenhum tipo de tratamento vai acontecer. Se a família não trabalhar fome, saciedade, parar de comer, desde a infância, não vai funcionar. Né? Então, assim, família, ela precisa estar ali, ó, sabe? Andar em conjunto. Eu não vou pregar para o meu filho que ele tem que fazer atividade física, que é bom para a saúde, e eu nunca fazer. Entendeu? Eu não vou pregar para o meu filho e falar assim, meu filho, não bebe coca. Não, porque coca é coisa lá do capeta. E daí você tá lá tomando E a eu coca. tô tomando coca o dia inteiro. Eu sou a maior cocólatra do mundo. Então, família é peça fundamental. Trabalhar fome, saciedade, apetite, transtornos, obesidade, precisa ter a família muito bem conectada. Isso é muito importante em qualquer tratamento, tá? Tem uma pergunta aqui para você. Ó. Alguns traços de personalidade podem estar mais associados a transtornos alimentares? Sim. Dificilmente um transtorno anda sozinho. Dificilmente. Ele sempre vai ter alguém de mãozinha dada. Então, a anorexia, as pessoas que têm anorexia têm um transtorno que está ali de mãozinha dada. Eu não vou dar nome aos bois aqui, porque senão a gente vai confundir um pouquinho mais. Mas, assim, ele tem o carrinho-chefe dele, o amiguinho inseparável. Talvez o irmão gêmeo, né? A gente não sabe quem nasceu primeiro. Se foi um ou se foi outro. Se um leva, o transtorno alimentar leva, vamos supor, ao transtorno bipolar, se o transtorno bipolar leva ao transtorno alimentar. A gente não tem como a gente distinguir. Mas os estudos já mostram que determinados transtornos, eles são muito frequentes associados a um outro tipo de transtorno, tá? É igual quando a gente vai estudar a obesidade lá atrás, ela é tida como a pessoa não tem vergonha na cara, né? Hoje a gente fala assim, não tem foco, fé e força. Fecha a boca, malha que você emagrece. Mas hoje os estudos mostram que que um grande número de pessoas com obesidade apresentam pelo menos um tipo de transtorno psiquiátrico. A gente tem um carrinho-chefe, mas ou depressão, ou ansiedade. A ansiedade ele não gera fome. A pessoa não vai comer porque está ansiosa. Toda vez que estou ansiosa eu como. Não. Eu posso estar comendo e aquilo me gerar um pouco mais de ansiedade. Não é um gatilho ou outro, não. A pessoa está em depressão e ela vai comer mais. Gente, existem alguns medicamentos para tratamento também que leva à procura de alimentos muito palatários, hipercalóricos, que vai aumentar o peso. Então, a gente precisa entender isso, que as coisas andam assim, ó. A gente está vivendo no meio de uma pandemia que o maior sofrimento das pessoas
principalmente no início, foi não aglomerem, né? Isola, fica sozinho, não abraça. Os transtornos também, o comportamento também, ele tá associado. Então, se eu sento, se eu tenho o hábito de almoçar todos os dias na mesa com meus filhos, você com sua esposa e seus filhos, tornar aquele ambiente saudável, eles vão crescer entendendo que o almoço é um momento importante, né? É um momento que ele precisa ser saudável. Algumas religiões falam, a comida é sagrada, faz uma oração. Tem famílias que têm esse hábito, eles crescem com isso. Se eu vou lá, eu tô numa família que até essa semana eu escutei, esse final de semana eu escutei o pai de uma amiga minha falando um negócio do bife. A mãe comprava tantos bifes, um dia ele roubou o bife do irmão e escondeu debaixo do arroz. É o sorteio do bife. E isso pode vir a acontecer. Talvez, quando eu crescer, foi o caso dele, que hoje ele tem o quê? Quase 60 e poucos anos. Ele falou assim, e é engraçado, toda vez que eu como bife, eu lembro. Eu lembro que eu escondi o bife debaixo do arroz. E minha mãe ficou o almoço inteiro olhando meu prato. Ela sabia que o bife do meu irmão estava debaixo do meu arroz. Então, assim, é comportamento. Comer é comportamental. Não adianta a gente tratar o comer como algo que é pecaminoso. Comeu engordou, comeu farinha branca, arroz branco, açúcar, vai queimar no mármore do inferno. Não, gente. Comer é fisiológico, cultural e essencial à vida. A gente precisa comer. Eu acho que assim, bom, existem outros fatores que também levam ao apetite, né? Existem alguns fatores fisiológicos mesmo, né? E eu acho que aí está a importância também do acompanhamento individualizado, de você procurar um psicólogo, né? Para estar te auxiliando nessas questões, né? Por exemplo, uma saúde, uma desbiose intestinal, né? O seu intestino, você maltratando o seu intestino, isso pode gerar mais apetite, né? Conta aí o que é desbiose para a galera, que às vezes as pessoas não sabem. Pode falar com um termo bem. Quando o intestino está bagunçado, quando tem mais bactéria ruim do que boa, né? Você precisa tratar o seu intestino, né? O pessoal fala, né? Hoje vários artigos aí falando que o intestino é o seu cérebro, né? O seu segundo cérebro, né? Antigamente falava que era o segundo cérebro. Hoje já tem gente falando que, olha, não sei nem se é o segundo, né? Eu acho que o trânsito de informação entre o intestino e o cérebro é tão grande que eu acho que faz parte da mesma coisa, né? Eu só aceitei o convite massa que você me fez há uns anos atrás de fazer nutrição por causa do intestino. Pois é, porque o intestino, aquela desbiose, aquela bagunça no seu intestino, isso diminui a liberação de algumas proteínas, como GLP-1, tal, que avisam o seu cérebro de saciedade, né? Sim. Então, quando você vai no nutricionista hoje, que vai te olhar assim de forma holística, né? Essa palavra bonita, né? De uma forma geral, ele muitas vezes hoje está começando a tratar o seu intestino antes de fazer qualquer outra coisa, né? Ele pergunta, como é o seu cocô? Os Como é que tá o psicólogos seu também cocô? perguntam, e as pessoas falam assim, como assim, doutor? Você pergunta como é que tá meu cocô? Você olha seu cocô quando você faz cocô? Qual que é o cheiro que ele tem? Né? Uma desbiose, muitas vezes, uma desbiose, muitas vezes, quebra tanto que eu não tô absorvendo, eu não tô tendo uma absorção. E daí eu tenho uma pele ruim, que eu tô vendo a doutora Amanda Bezan entrando aqui, eu vou falar da parte da dermato, eu tenho uma pele ruim, um cabelo que tá caindo, uma unha que não cresce. E daí eu nunca parei para observar como é que eu tô fazendo cocô. Um cocô com um cheiro muito ruim quer dizer que o meu corpo não está absorvendo os nutrientes, que é a desbiose. Eu preciso tratar ele. Uma pessoa que tem uma desbiose, ela não vai perder peso, né? E daí o seu corpo ele quer sobreviver. Daí ele fala assim, olha, não consegui absorver o zinco. Manda mais zinco aí. Daí vem o alerta lá pro seu cérebro, come mais, né? Tá, você manda zinco pra cima, sai por baixo. Manda pra cima, sai por baixo. Você não percebeu que lá embaixo tá com um problema? Não resolveu. Por isso que é bom buscar um acompanhamento. Porque daí ele vai te prescrever fibra, né? Ou alimentar, ou suplementada, né? A gente até trabalha com uma fibra prebiótica para isso, né? Porque você tem que até minha ingerir. queridinha, né? Da fibra da beleza. Isso aí. Ó, Teve uma outra pergunta aqui da Gerlane.
doutora, no início da dieta a resposta é boa, agora está bem mais lenta. Vai ficando, seu corpo vai se adaptando. Mesmo Forçar, seguindo a dieta e fazendo exercício. Alguma sugestão? continue nela. Não desista. Porque o corpo da gente, ele não é uma máquina. Ele é uma máquina perfeita, né? Mas ele não consegue trabalhar o tempo todo. Chega um momento que ele cansa, ele precisa de uma pausa. Ele precisa dar uma descansada. Muitas vezes as pessoas ficam, e é algo que eu gosto de trabalhar muito, é aficionado na balança, no número da balança. E às vezes o número da balança ele não está movimentando, ele não muda. Mas eu percebo que a minha calça está um pouquinho mais larga, que o meu pescoço está um pouquinho mais fino, né? Ela É a hora menciona que até o que está corpo fazendo exercício, né? estou fazendo exercício, estou ganhando mais massa muscular, né? A gente sabe que a massa muscular ela é mais pesada. Eu preciso prestar atenção em que está acontecendo. Não é só o peso na balança, né? Então, assim, é muito natural quando eu venho de uma dieta, por exemplo, pessoa que tem obesidade, vai lá e começa a fazer uma dieta. Primeira semana emagreceu, beleza. Segunda, beleza. Terceiro, o corpo parou. Vai cirurgia bariátrica é assim. Para. As pessoas surtam. Ah, pra mim não dá certo, só pra mim que não funciona, porque eu não vou conseguir nunca. Eu falo, calma, calma. Você não chegou onde você chegou com um pacote de bolacha. Tirar ele, você não vai chegar onde você quer também. Calma, né? Aprende a relacionar. Quando eles chegam em mim e falam assim, você pode tudo. Desde que eu tudo não seja excessivo. Posso comer o pudim? Posso. Tem que ser no domingo? Não. Outro dia você fez essa encenação do tudo, pode ser tudo, mas não tudo. Eu falo também que precisa ser tudo, mas também não precisa ser nada, gente. Tem que ser assim, legal. Exato. Né? Precisa ser legal. E variado, né? Bom, eu digo por mim, mas eu vejo que isso é comportamento de muitas pessoas, né? Principalmente quando se fala de dieta, de emagrecimento, a pessoa às vezes foca em alguns alimentos e, pô, diversifica, come bastante legumes, verduras, né? Aqueles aqueles nutrientes que estão ali naquelas plantas, né? Numa cenoura, não sei o quê, isso vai melhorar a sua saúde de forma geral. São os antioxidantes, são pô, um monte de coisa aí que vai turbinar a sua saúde para você emagrecer, né? Tem Sabe uma teoria, né? uma coisa que só te cortando um pouquinho, uma coisa que eu gosto muito de dar ênfase, quando a gente fala de comportamento alimentar, é qual o hábito da minha família. Na minha mesa, todos os dias tem pão francês, ovos. Você vê que em casa, semana passada, buscar um documento, né? Você viu meu café da manhã. Tinha pão francês, ovos, queijo. Você viu? Café. Tem arroz branco, feijão, carne, legumes, folhas. Como que é o hábito da minha família? Não adianta eu falar assim, minha amiga, deixa eu te falar um negócio. Pra você emagrecer, você corta o arroz. Ela dá conta, um mês, 2, talvez, um ano. E a vida toda? Né? Se o arroz tá lá na mesa todo dia. Então, Hoje em assim, dia eu estou numa teoria de incluir, sabe? Em vez de falar para cortar, eu falo para incluir. Então você vai comer arroz? Come arroz, mas ó, você tem que comer bastante salada junto, porque a salada vai ter fibras, essas fibras vão diminuir o índice glicêmico do arroz, isso vai te dar saciedade por mais tempo. Você pode comer só arroz, mas tem que comer bastante salada, porque daí o cara também não... como arroz, mais a salada, mais a proteína. Hoje o Ministério da Saúde tem aquela questão do prato ideal. Ele sai um pouquinho do tanto da pirâmide, tem o prato ideal. Né? Treinar o olho, que eu preciso ter fibras, carboidratos, né? Eu preciso ter as vitaminas, né? E eu preciso ter proteína. Gordura também, o pessoal às vezes, Ter não vou gordura. comer gordura, tem que ter, né? Tem. Não precisa ser exagerado, mas tem que ter. Então, é O pessoal aprender, Fernanda. Tudo é questão de aprendizado. demonizou tanto o ovo, né? Mas o ovo, pô, o colesterol é importante para diversos hormônios, né? Você não pode Sim. ter muito do LDL colesterol, mas o colesterol, se você não tiver, você não sintetiza os hormônios, seu organismo começa a entrar em parafuso aí.
Thaís, teve outra pergunta aqui durante a semana. Existe fome de TPM? Essa eu não posso falar porque eu nunca senti essa. Tem. Lembra que eu falo do comportamento da memória? Da fome emocional? Ah, eu tô com uma vontade de comer um chocolate, eu olho lá no calendário e falo, poxa, e eu vou menstruar. Já descobri de onde vem. Eu tenho um comportamento, eu já sei. Então, ela existe sim. Ela existe sim. E normalmente são esses alimentos muito palatáveis. O chocolate é um dos carrinhos-chefes. As mulheres vão começar a colocar o doce, chocolate. Geralmente é isso. Por quê? É fonte de energia. E Não, o desde chocolate é quando eu... bom, né? O Bom, nós... chocolate da TPM é bom, sabe? Só que é aquela questão da escolha, né? Se você puder escolher um chocolate 70%, alguma coisa assim, Não, para ter menos açúcar. eu prefiro um Lindt ao leite, sabe? 70%. Eu não gosto de 70%. O Outro 70% dia não vai eu... me matar, né? Não vai matar minha vontade com meu chocolate. Ó, o Stefano tá falando que a mãe come aqui escondido, porque outro dia... vou falar isso para o mundo aqui, Stefano. Ixi. Outro dia eu chego lá no quarto dela, tinha uma barrinha de chocolate lá que não queria mostrar para as crianças para não ter que dividir. Isso Eu acontece. prefiro, eu prefiro não comentar, tá? É. Eu vou comentar. Não, escondendo dos próprios filhos. A outra Né? gosta do vinho, olha lá o vinho, ó. Vinho também. A TPM, a Nutella. Marcinha. Ó. A A Marcinha Nutella formou vai nos comigo. patrocinar aqui. Gente, a gente tem memória. Tudo na vida tem memória. Músculo tem memória, né? Comer é memória. Então, eu, né? É nossa. A gente gosta de um chocolate e de um vinhozinho. Então, assim, É, a gente vem de uma formação e a gente não deve quebrar isso, enganar isso. A gente brinca, a gente ri, mas não vamos enganar, não. Tá com vontade? Pergunta vontade de quê? Tô com fome. É fome de quê? Né? Eu não preciso comer tudo, né? Mas eu posso comer de tudo. E eu não preciso passar vontade, porque senão eu passei vontade do pudim. Quando eu for comer um pudim, enquanto eu não acabar com ele não vai parar de me chamar. Daí a culpa é de quem? Do pudim. ó, o Josmar falou que vinho tem que ser tinto seco de preferência. Né? Tinto seco. Uma Chocolate na vez, TPM. Mas chocolate na TPM tem estudos aí que mostram que é bom para a mulher e tal. sim, Né? sim. Mas de onde A vem esses questão é o estudos? excesso, né? A questão é você poder não exagerar. Talvez a gente viu aqui, né, poder lidar com a questão da fome, com essa vontade, com esse apetite aí, né? E saber negociar com o seu apetite. Eu quero comer um pudim, quero comer um chocolate, vou comer um pedacinho, né? Não preciso comer a barra toda, né? Comer o Eu vou, pacote inteiro de biscoito, né? sim. Eu acho que é bacana, Fernanda, a gente sempre frisar, nós como profissionais da saúde, sabe? Como pais, como educadores, a gente está frisando sempre essa questão de que a gente pode sim, a gente pode nos permitir, desde que a gente não tenha uma doença que eu não posso, né? A gente precisa falar isso também. Se eu tenho uma doença que eu não posso, aí eu não posso. Mas se eu não tenho nada no meu corpo que me impossibilita, eu posso. Eu não preciso comer tudo, né? Tem até uns termos que o pessoal usa, chutar o balde, enfiar o pé na jaca. Eu fico imaginando aqui, né? Como que a gente enfia o pé na jaca, gente? Mas o pessoal usou essas falas. Eu posso, mas eu não preciso comer tudo e de tudo, né? Já, Eu já, preciso tá- já, já tá a tomar. esposa aqui pedindo um chocolatinho. Ó. A gente vai sair dessa live de fome, de lidar com a fome, todo mundo querendo comer pudim e chocolate. Aí todo mundo fala assim, não, eles falaram que podia, gente. Os nutricionistas lá disseram que é bom, pode comer pudim. O pessoal do comer meditativo, né? Comer meditando, não, né? O mindful, que agora é moda, né? Eles trabalham muito, é legal, eles pegam um chocolate, daí eles falam, fecha o olho, sente o cheiro. Sente a emoção que esse cheiro te dá. Olha para ele, né?
vira ele, paquera com ele, coloca um pedaço na boca, coloca a língua com aquele pedacinho lá no céu da boca e deixa ele derreter. Sente ele descendo, sinta o sabor dele. E o comer é mais ou menos assim, é olhar, é sentir o cheiro, é sentir o sabor, a textura e a emoção que aquilo me traz. Eu acho que a gente fala, fecha bem essa questão da fome, apetite, saciedade, falando sobre isso. É sentir o que aquilo me traz. Não é pôr na boca, mastigou, engoliu. Ah, é bom, cospe, joga fora porque vai te engordar. Não. Sinta. Só sente. Hoje os nutricionistas estão trabalhando muito, bacana demais trabalhando com isso. Isso é o respeito. Não é só engolir. Não. É sentir o sabor. Por que que eu escolhi o alimento? Por que que eu escolhi o pudim, o chocolate, a bolacha? É sentir, né? É quase uma conquista. Isso aí. Agora, tem algumas estratégias que você pode tomar, né? Antes, às vezes, de ir para uma bariátrica, de você, às vezes, até tomar algum medicamento aí, tarja preta, sabe? Porque eu já fiz de tudo, né? Eu acho que todo mundo que já foi obeso, o cara já fiz desde a dieta da USP, não sei se é da sua época, daí dieta Mas não sei o quê, dieta não sei o que lá, dieta do Atkins, dieta low carb, cetogênica, outros dieta. nomes. Eu só não fiz a que está na moda agora, jejum intermitente aí, porque eu fico, pô, não gosto de ficar muito tempo sem comer, não, né? Você pode, né? Mas, Bariátrico não pode. pois é, então eu já fiz de tudo isso, né? E a gente, quer dizer, sofri, cheguei a um peso que, quando você começa a ver assim, né? Você tem um filho, né? Ah, não é questão de ser contra, né? Porque agora a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, né? Porque tem a gordofobia agora. Não é isso, cara. É que a qualidade de vida, né? Você poder correr com seu filho, você conseguir desfrutar mais da sua vida. Acho que quando você começa a buscar prazer nessas outras coisas, né? Em vez de só na comida, também ajuda nesse processo, né? Estou perguntando o que você acha do jejum intermitente. Eu já sei a sua opinião, vou deixar para você soltar essa aí. Não gosta, não, né? Marcinha, foge enquanto é tempo. Tá? Foge Tem, enquanto é tem, tempo. tem alguns artigos aí, né, que mencionam resultados interessantes do jejum, né? Mas eu Mas tem particularmente, artigos eu que acho, mencionam resultados não interessantes, tipo assim, diabetes, né? Tem eu, uns, eu, tem uns pre- eu artigos assim que prefiro, eu prefiro a boa e tradicional reeducação alimentar, né? É primeiro você começar a entender quais são os alimentos, que você começar a aprender sobre a comida, né? Saber fazer trocas poxa, tô aqui com uma fominha, vou comer um biscoito ou vou comer um pedaço de queijo, sei lá, eu gosto muito de queijo, né? Então, optar por alguma coisa, vou comer uma castanha de caju, alguma coisa assim, porque daí, em vez de ser só uma gordura saturada, um carboidrato simples que vai te dar pico de insulina, vai deixar o seu pâncreas lá nervoso, você de repente está acrescentando um selênio na sua vida, da, sim. da castanha, essas coisas que vai te fazer bem, né? Então você mata aquela fominha do meio da tarde e ao mesmo tempo acrescenta nutrientes, Alimenta. Não matar nada, não, nem a fome, gente. A gente se alimenta. né? O, o- Outra coisa, né? Existem algumas estratégias naturais, né? Por exemplo, tem alguns chás que dão saciedade, né? Auxilia, né? Por exemplo, daí fazendo um jabazinho aqui, né? A gente tem, por exemplo, lá o folha negra, né? O folha negra ele vai estimular a liberação do GLP-1. O GLP-1 é aquele que vai avisar o seu corpo assim, ó, já estou satisfeito, né? Então, Uhum. existem essas estratégias que a gente pode fazer dentro da própria alimentação, né? Tem Sim. alimentos que vão gerar mais saciedade, né? Vão vão ajudar o seu organismo a lidar com essas fomes aí, né? Não vão resolver a questão dessa fome emocional, de você ter um. Era a hora que eu jantava com meu pai, tá? Isso aí
vai continuar tendo essa lembrança. É uma lembrança boa, e se você Você souber gostosa, isso, aproveita que você tem ela. né, se você souber lidar com isso, vai ser benéfico para você. Você tem que só Sim. comer de tudo e não de tudo, né? Desde que a lembrança seja boa também, tá, Fernando? Porque tem alimento, tem fome de orar também, que é de lembrança muito ruim. Ela vem É, através de uma memória muito ruim. Principalmente para aquelas pessoas que desenvolvem anorexia ou obesidade extrema. A gente também não vai entrar a fundo agora, mas a gente precisa ter atenção. Essa fome de horário é o quê? A sua é legal, é bacana, era o horário que seu pai chegava, era relacionado a um carinho, né? Você esperava aquele momento, o grande momento, seu pai destrancar a porta e entrar em casa. Mas tem também aquela fome de horário que ela é relacionada a coisas ruins, a maus tratos, a violência doméstica, tá? A hora que meu pai chegava em casa e aí lascou-se. E assim, o corpo ele diz muito, né? O corpo explica muita coisa. Então, quando eu falo assim que às vezes a pessoa ela quer emagrecer, ela sonha em ter um corpo dentro dos padrões, né? Sociais, padrões de beleza que as redes sociais pregam, ou que a escola exige, mas eu não posso, porque muitas vezes essa obesidade ela me protege de algo. Essa extrema magreza, porque eu falo muito da anorexia, da obesidade, porque elas sempre estão assim. Que leva, provavelmente, geralmente o que leva um leva o outro. Quando a gente vai estudar, e os amiguinhos íntimos delas também são muito parecidos. São siameses. Então, assim, eu preciso entender, é fome de quê? É fome de horário? O que acontecia nesse horário? Né? Eu preciso entender o que me leva à busca desse comer. Se é o intestino que não está funcionando, falta de nutriente, uma dieta restritiva que eu fiquei o dia inteiro sem comer, né? Ou tem algo além. Por isso que, assim, trabalhar com alimentação, ele precisa ser ele tem que ser individual, a família precisa participar, mas precisa ter esse olhar sempre muito direcionado a quem está aqui do meu lado, a quem está aqui comigo, o paciente que me procura. Eu tenho essa atenção grande, né? Comer sempre vai ser bom. É uma das melhores coisas da vida. Mas eu preciso entender o que me leva a essa busca desse comer. Entender as fomes. É importante. o Gui fez uma pergunta aqui, mas eu não entendi a pergunta dele. Vê se você entende. Não sei se já perguntaram, mas é quando não se tem fome? Essa questão que eu estou falando da fome emocional, da procura, Eu não entendi direito, não. Gui, se você puder dar uma melhorada reformular. na pergunta, né? Mas, ao mesmo tempo, Thaís, eu estou tentando ser disciplinado de não estourar muito o horário das 20 Ah, é. horas. Né? E a gente vai conversando e já deu 20 horas aqui Gosta de falar sobre isso, né, gente? e vai falando. E eu acho que a gente vai ter que ter outra live dessa para tirar o resto das dúvidas aí Na hora. e poder entrar em outros assuntos. Né? Mas Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Ó. No final da live, toda live eu estou criando um cupom de desconto para o cara ir lá no site da Folha. Deixa eu já ver se eu escrevo aqui. O pessoal saber onde que vai usar esse cupom de desconto. É www.folhas.com.br, né? E daí a pessoa vai entrar lá no site, escolhe qualquer produto e vai ter o cupom de desconto de 30%, mas só vale até amanhã. Só vale até amanhã. Depois de amanhã, tentar usar não vai valer mais. Eu preciso de uma palavra-chave aí para a gente colocar no cupom de desconto, para o pessoal poder usar o desconto todo aí. Ah, vamos Você colocar escolhe. fome. 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 Então deixa eu anotar aqui. Ó. Peraí, Cupom prego. é. Não tem como Deixa eu errar. anotar aqui, ó. Cupom é fome. Fome de quê? Alguém deu uma sugestão boa, ó. Fome de quê? Fome de quê, então? Então vamos mudar para fome de quê? Calma aí. Pronto. Fome de Obrigada, Gui. quê? Deixa eu mudar aqui, que eu já tinha salvado. De quê? Atualizei. Então é fome de quê? Fome de quê? Fome de Muito quê?
Então, ó, já está valendo. Se tentar agora, já vai funcionar. Dá 30% de desconto. Tem Nossa, inclusive o queridinho lá, o Bela Fiber, que é aquela fibra para o adoro. intestino. E tem o Folha Negra que eu mencionei aqui. E tem um monte de coisa aí. Tem muita Colágeno, essas coisa coisas boa. todas. Tem muita coisa Tem um boa. pro- A gente lançou um produto essa semana, Thaís, para imunidade, né? Ah, eu Rico não em recebi vitamina. não, viu? Vou reclamar. Não, Não. não recebeu, não? É? Vai ver que é porque eu tava de licença, né? Não tava trabalhando, mas Pois é, você não foi trabalhar, deu nisso, né? deu nisso. Mas o Imunoblend ele é rico em vitamina C, D, zinco e outros diversos micronutrientes aí. Tem uma tecnologia nova. Esses dias vai sair um vídeo aí que eu vou explicar a tecnologia nova aí no Você tá Instagram. ficando ator, né? Eu tô pensando, o que você acha? Você acha que eu levo Vou jeito? colocar aqui agora da geladeira pro pessoal que não viu ver o da geladeira. Não, daquele da Adorei aqui. geladeira, rapaz, eu pensei assim, se fosse um pouquinho mais longo, era capaz de eu poder concorrer ao Oscar, né? A Marcinha tá se perguntando como é que escreve. Escreve aí, Stefânia, pra ela. Folia negra. Ah, vou escrever. Folha. Opa, escrevi errado. Eita, Eita. folha negra. É que eu fico aqui, eu preparei aqui uma luz aqui que fica em volta, dá até para ver no meu olho lá. Eu olho. A minha fica aqui em E, da- cima, ó, pendurada de cima pra baixo. Ninguém vê, ó. e- e daí eu já não enxergo mais nada aqui. Quando eu desligar essa luz aqui, eu vou ficar uns 15 minutos sem enxergar nada, só vou ver essa bola amarela aqui. É horrível. Mas, Thaís, muito obrigado pelo seu tempo, por participar dessa live. Se o pessoal quiser te achar, tá aí, né? Pode procurar você pelo Instagram. Pode me procurar no Instagram. Quiserem fazer perguntas, tanto na página do Fernando, quanto no meu pessoal, no meu particular. Não Se tenho quisesse problema de consultar com você, você está fazendo aquelas consultas online ou só presencial? ou no presencial também. Presencial e online? Presencial e online. Aqui em Anápolis, na Gastromed, né? E em São Paulo, ali na Avenida Angélica. Ah, legal. Então, Então, só entrar em contato com você, marcar e torcer para conseguir a agenda, né? Porque eu, para conseguir essa live, foi difícil, hein? quem vê assim acha, né, Fernando? Mas foi mesmo. Quem vê assim acha. Mas olha, gratidão, Fernando, mais uma vez pelo convite. Foi um bate-papo gostoso demais. É um assunto que eu gosto de falar e que eu acredito muito. E agora eu vou poder falar com um pouquinho mais de propriedade, né? Porque agora é Psiconutri e o Nutri, né? Fresquinhos, quentinhos. A gente tem agora uma longa caminhada, né, Fernando? É isso aí. Poder É receber isso aí. a turma toda. Certo? Muito Beleza. obrigada, coração. Obrigada por todos que entraram aqui, os amigos, familiares, os colegas de trabalho. Vai ficar gravada, ajudem a divulgar, que eu acho que é um assunto bem interessante, a gente começar a trabalhar isso com mais empatia, comer com mais empatia, né? Que todo mundo come. É isso aí. Então, pessoal, obrigado. Um abração aí, bom descanso, boa noite. Boa noite, foi ótimo.